Você já se pegou olhando para uma página em branco. Tipo assim, completamente travado, sem saber por onde começar. Ah, sei bem como é essa sensação. É de gelar a espinha, né? Pois é. E no texto que a gente recebeu para esse Deep Dive de hoje, a Clara, nossa personagem principal, tá passando exatamente por isso. A história dela, aliás, me lembrou que essa insegurança na hora de botar as ideias no papel é muito mais comum do que a gente imagina. Verdade, parece até um fantasma, sabe? Uma trava que impede a gente de colocar pra fora o que tá preso aqui dentro. Exato. E no caso da Clara, a gente vê essa luta dela logo de cara. No comecinho da história, ela se depara com um caderno em branco e capca. Deu branco total. E aí começam as comparações, né? Ah, o fulano escreve tão bem, Ciclano já publicou um livro, e eu aqui, parada no tempo. É, a Clara mergulha de cabeça nesse mar de dúvidas, Hum. mas sabe o que me chamou a atenção na história? A lembrança da mãe dela. Interessante, me fala mais sobre isso. Então, Amanda Clara sempre dizia: toda história precisa ser contada. Não importa se são perfeitas, o que importa é que sejam verdadeiras, que venham do coração. Uau, que frase poderosa. É como se fosse um estalo, né? Uma chave que abre a porta para Clara se libertar daquela prisão da perfeição. Total. E a partir daí, a gente vê uma transformação na Clara. Ela começa a escrever sem parar, as palavras fluem, um sorriso surge no rosto dela. É como se o peso da caneta, antes um fardo, se transformasse no poder da vida da própria história. É, e essa mudança me lembra da jornada do herói. A insegurança da Clara seria a recusa do chamado. E a lembrança da mãe, o encontro com o mentor. Olha só, que legal essa conexão. Mas me diz uma coisa, você acha que existe algum perigo em focar só na autenticidade? Tipo, escrever só pra si mesmo, sem se preocupar com o leitor? Boa pergunta. É um debate importante, sem dúvida. Claro que a técnica, a revisão, a atenção ao leitor, tudo isso é fundamental. Mas a autenticidade é o ponto de partida, a faísca que dá início ao processo criativo. Depois a gente usa a técnica para lapidar a história, como um diamante bruto que precisa ser polido. Faz sentido. E já que a gente está falando de técnica, você acha que usar recursos narrativos, tipo mostrar em vez de contar, pode fortalecer a história da Clara? Com certeza. Mostrar a transformação da Clara, em vez de simplesmente falar sobre ela, é muito mais impactante. Por exemplo, a gente vê isso quando ela escreve sem parar, num sorriso que surge no rosto dela. Essa imagem é muito mais poderosa do que dizer Clara ficou feliz, né? Verdade. É muito mais envolvente. Puxa, essa conversa toda me fez pensar nas minhas próprias batalhas com a escrita. E você? Já passou por algo parecido? Teve algum momento Clara na sua vida? Ah, quem nunca, né? Já fiquei horas olhando pro cursor piscando, sem saber o que escrever, me sentindo completamente bloqueada. Mas sabe de uma coisa? Às vezes a gente precisa se permitir brincar, sabe? Experimentar sem medo de errar. Muitas vezes as melhores ideias surgem dos lugares mais inesperados. É verdade, a gente precisa se libertar daquela autocrítica paralisante. Mas e aí o que a gente tira de tudo isso? Qual a mensagem principal para quem tá nos ouvindo agora, cheio de histórias para contar, mas com medo de começar? Acho que a principal mensagem é: você não tá sozinho. Todo mundo tem uma história única para contar. E o mundo precisa ouvir essas histórias. A jornada da Clara nos mostra que o primeiro passo é o mais difícil. Mas depois que a gente começa a escrever, sem julgamento, sem aquela vozinha interna nos sabotando, a gente se surpreende com o que flui. Compartilhar nossas histórias, criar pontes, gerar empatia, conectar com o outro. E não precisa ser um romance, um conto. Pode ser um diário, um blog, um post nas redes sociais. O importante é se expressar. Exatamente. Não guarde suas palavras, elas são presentes esperando para serem compartilhadas. E essa conversa toda me fez pensar qual a história que você vai compartilhar com o mundo hoje. Fica a pergunta pra gente refletir. E por hoje é só. Até o próximo, pessoal. Até mais.